No livro de 2 Reis, capítulo de número 20. 2 Reis, capítulo de número 20. 2 Reis, para aqueles que estão procurando, é depois de 1 Reis. Se vocês precisarem de algum apoio, auxílio, eu estou aqui para poder servi-los com alegria, né? Se você está procurando, está em Samuel, um pouco mais para frente, tá bom? Vai achar os livros dos reis. Os reis sobre Israel. 2 Reis, capítulo de número 20, a partir do primeiro versículo. Amém? O nome dessa pregação, dessa mensagem é Ponha a sua casa em ordem. Amém? Ponha a sua casa em ordem. Diz assim a palavra de Deus. Creio que você está com ela aí na frente dos seus olhos. Eu passo a ler. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal porém não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Amém. Até aqui a palavra do Senhor para essa nossa noite. Glória a Deus. Amados, como eu disse, o nome dessa mensagem chama-se Ponha a tua casa em ordem. Ponha a tua casa em ordem. E quando eu falo a respeito de pôr a casa em ordem, é claro que isso vai envolver uma mensagem que são para os nossos filhos naturais, mas eu creio que ela também pode englobar os nossos filhos espirituais, os nossos discípulos, aqueles a quem nós temos liderado. E você vai, com certeza, ao longo dessa mensagem, entender que nós precisamos dessa visão da parte de Deus. Essa visão que veio sobre a vida desse homem chamado Ezequias e que veio a liberar sobre a vida dele uma grande bênção. Uma bênção diante de uma situação que ele estava ao ponto de morrer. Então, quando você ouvir aquilo que Deus tem a falar ao seu coração, entenda que na verdade Deus quer falar essa mensagem, e eu creio que ela é da parte de Deus para a sua vida, e ela vai servir para os seus filhos naturais, vai servir para os seus filhos espirituais, vai servir para aqueles que são seus liderados, porque Deus quer, através de você, deixar um legado. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus deseja que você possa transmitir a bênção sobre a outra geração que vem depois. Esse é o propósito de Deus. É por isso que eu quero compartilhar essa palavra ao seu coração. Então você pode perceber, enquanto eu li essa palavra, que nós estamos aqui diante de um rei, e esse rei,
depois de já ter vivido um certo ponto, diz a Bíblia que Deus liberou uma enfermidade sobre a vida dele. E diferente das enfermidades que eram para ser curadas, essa enfermidade não seria curada. Previamente, pelo que a mensagem diz, ele não receberia cura. Ao tal ponto que quando é feita essa análise, diz a Bíblia ali, que a enfermidade que estava com ele era uma enfermidade mortal. Então, penso eu que para alguém falar que a enfermidade que estava sobre ele é uma enfermidade mortal, foi feito algum prognóstico, foi feita alguma avaliação. Talvez os médicos daquela época se encarregaram de poder dizer para Ezequias, sinto muito, lamentavelmente, você tem algo que vai matá-lo. Não sabemos ao certo o que é, fala de úlcera ali, mas eu creio que é algo mais grave do que uma simples úlcera. Eu creio que isso pode ter mesmo ter sido um câncer, algo que viria a comprometer todo o seu corpo e iria fazer com que ele pudesse morrer. Essa era a condição aqui do Ezequias. Então, Deus fala, manda na verdade um profeta, esse profeta vai até o rei, vai até Ezequias, e o profeta da vez ali era Isaías. E Isaías chega para ele, e a frase mais importante, mais destacável, eu creio, desse texto que eu li é justamente essa que eu falei, é o título dessa mensagem, que é: põe em ordem a tua casa. Amém? Então, fala para a pessoa que está ao seu lado isso aí. Seja profeta de Deus para a vida dessa pessoa e coloca essa palavra ao coração dela. Diga assim: põe em ordem a tua casa. Amém? Glória a Deus. Põe em ordem a tua casa. Eu sei que alguns estão rindo, porque estão imaginando faxina, estão imaginando pintura externa, estão imaginando colocar as roupas no seu devido lugar. Mas não é bem isso que eu quero falar para vocês nessa noite, ok? Fazer uma reforma, trocar o prego. Trocar, exatamente. O que eu quero falar, na verdade, queridos, é algo que envolve sim uma ordem, mas não é bem essa ordem que eu estou mencionando. Não estou falando da estrutura da casa, não estou falando dos pavimentos da casa, não estou falando de você arrumar a estrutura física da casa, mas estou falando de uma outra realidade, e eu estou falando da sua família. E aqui há uma ordem de Deus para a vida desse homem que estava para morrer, de que ele deveria então ordenar a sua família, colocar a sua família diante de uma ordem. Essa era a ideia. Esse assunto com certeza fala de algo natural. Isso envolve coisas naturais que se desenvolveriam a partir dessa palavra vinda de Deus para a vida de Ezequias. Ezequias agora tinha um tempo curtíssimo. E nesse tempo curto que ele tinha antes da sua morte, ele deveria se encarregar de poder organizar algumas coisas naturais, com certeza. Mas eu creio que não é só naturalmente que essa organização deveria acontecer. O que Deus de fato estava interessado por meio dessa palavra é falar para Ezequias: Ezequias, você precisa colocar as coisas em ordem espiritualmente na sua casa, porque as coisas não estão em ordem, as coisas estão desordenadas. Eu sei que você sabe, você é um homem e mulher de Deus, tem ouvido do Senhor tantas vezes, lê a palavra, sabe disso que eu vou falar, de que não tem como nós desassociarmos a fé da família. Não tem. Não tem como você entender que a fé, ela toca todas as demais coisas na sua vida, menos a sua casa. Não há como você desassociar, separar, fazer um departamento chamado fé em Deus e fazer um departamento que pode ser chamado relacionamento familiar. Não há como, porque fé e família estão entrelaçados. Não há como você separá-los. Talvez você pergunte assim: como assim, pastor? Eu quero dizer para você que essa palavra é uma diante de muitas palavras que são um verdadeiro quadro daquilo que Deus quer nos falar em relação à família. E Ele quer nos dizer por meio dessa palavra o seguinte: que a condição da nossa família determina a nossa condição espiritual. E a nossa condição espiritual determina a condição de nossa família. Uma coisa está ligada à outra. De modo que nós não podemos dizer que nós somos bênção ou que nós somos abençoados se a nossa família está um caos. De modo que nós não podemos desassociar essas duas realidades. Talvez você fique assim: pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Quando você lê, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, tem um versículo muito importante, impressionante no quesito vida com Deus e vida espiritual. Quando você lê lá, ele fala o seguinte: se alguém não cuida dos seus, da sua própria casa, da sua própria família, esse que não cuida dos seus, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Palavra dura, né? Palavra dura do apóstolo Paulo em relação
a essa associação que tem entre fé e família. Ele está dizendo justamente isso. Na verdade não é apenas essa carta, estou dando um exemplo. Poderia citar outras palavras que ele fala que um homem de Deus ou uma mulher de Deus não tem como desassociar a sua fé, o seu relacionamento com Deus, da sua família. De modo que se despreza, se não cuida, se negligencia a sua casa, ele está não apenas negando a sua fé que diz ter, mas ele está à semelhança de um incrédulo. E não apenas a semelhança, mas ele supera o comportamento de um incrédulo, porque é possível que o incrédulo possa cuidar melhor da sua casa do que desse crente. Então o apóstolo Paulo fala essa palavra dura, e eu creio que ela pode ser um link em relação à vida de Ezequias. Porque quando você analisa essa vida de Ezequias, você vai ver algumas coisas que talvez, se você não cavocar um pouco no texto bíblico, você não vai entender. Como eu já falei, esse homem, nesse exato momento aqui histórico, ele está diante de uma dura realidade, ele está com uma enfermidade mortal. Talvez você pense assim, pastor, que idade ele tem? Segundo os cálculos bíblicos, ele tem 39 anos. 39 anos. Quem já chegou a 39 anos aqui? Tem mais alguém? Tem poucos? Quem já passou? Quem já chegou no sentido chegou e passou um pouquinho, né? Pouca coisa, não muito. Passaram 39 anos. Tenta imaginar essa situação. Pastor, mas onde você tinha 39 anos? Quando você pega a sua Bíblia e você folheia um pouquinho ela, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 2, diz assim, ó. 2 Reis, capítulo 18, versículo 2, diz: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Na verdade, segundo o registro histórico, ele veio a morrer, de fato, Ezequias, com 54 anos de idade. E por que eu sei que ele tinha 39 anos de idade nesse contexto? Aqui, porque quando você lê, e você leu, né, juntamente comigo, você percebe que Deus deu a ele um bônus de mais 15 anos de vida. Então você pega 39 mais 15, vai dar 54 anos, você entende, a partir desse versículo, desses cálculos, a idade precisa desse homem. E por que eu estou falando da idade desse homem? Porque essa idade é uma idade interessante de ser analisada em relação à morte. Eu sei que a grande maioria de nós aqui não chegou a essa idade. Alguns irmãos já chegaram e passaram. Mas a mesma lógica vale para aquilo que eu vou dizer. Eu imagino que ninguém aqui, em sã consciência, queria ter morrido aos 39 anos ou gostaria de morrer aos 39 anos de idade. Era justamente essa condição do rei Ezequias. Com 39 anos de idade, ele estava com uma enfermidade que iria matá-lo. Por que eu falo isso? Porque na verdade 39 anos de idade é uma meia-idade. 39 anos de idade é quando normalmente nós estamos conseguindo agora vivenciar os benefícios de tanto trabalho, de tanto investimento, de tantas coisas que foram feitas. Nós estamos agora, talvez, começando a colheita. Muito possivelmente estamos agora no tempo de melhor maturidade na nossa vida. Comparando com a nossa juventude, alguns cálculos dizem que 40 anos de idade era o que se entendia no tempo antigo como alguém que era maduro. A tal ponto que no contexto judaico, a pessoa para ser madura era 40 anos de idade. Por isso Moisés assume o ministério aos 40 anos de idade. Por isso outros homens vão assumir o ministério com 40 anos de idade. Essa era uma ideia que se tinha. Então, veja bem, ele está com 39 anos. Não é uma boa idade para se morrer. Não é uma ideia que nós temos de morte. Se nós pudéssemos olhar uma data, muito possivelmente colocaríamos uma data muito longe. Mas isso nos informa algo da vida de Ezequias. Ele estava num bom momento. Ele estava colhendo algo que ele plantou. Ele estava vivendo talvez seus melhores dias sobre a terra. Por que eu sei disso? Porque quando você vai analisar a vida desse homem, você vai ver que ele tem algumas coisas que a Bíblia destaca, boas, sobre a vida de Ezequias. Mas ia falar Ezequiel, mas esse é outro, né? Ia falar Ezequiel, mas não, Ezequias. E veja bem, o que a Bíblia fala em relação a esse homem chamado Ezequias? Ezequias era um homem de Deus. Ezequias era um homem de fé. Ezequias, na verdade, entendia que Deus era um Deus que poderia reverter quadros, reverter situações e até mesmo reverter sentenças. Ele sabia que a oração poderia interferir nos resultados. Ele sabia que o clamor que ele poderia fazer a Deus poderia mudar aquilo que Deus tinha como um primeiro pensamento. Ele era um homem que já tinha vivido coisas sobrenaturais, ele teve batalhas no seu reinado.
E por meio da sua fé, por meio da sua postura de homem de Deus, Israel veio a ter grandes bênçãos da parte do Senhor. Senaqueribe foi um dos reis que tentou contra Israel nesse tempo. E Ezequias, pela forte mão de Deus, conseguiu vivenciar um grande sobrenatural milagre para a sua geração. Ele era conhecido como um homem de Deus. E diante dessa situação de morte, nada mais natural do que para um homem de Deus, do que novamente apostar em Deus. Então agora, ao ouvir aquela condição, e na verdade Ezequias, como um homem de Deus, ele sabia que existem juízos e sentenças da parte de Deus que são irreversíveis. Tem situações que Deus fala e que de fato não podem ser revertidas. Mas ele sabe que essa situação pode. Ele compreende no espírito que essa situação pode. Por que eu falo de situações irreversíveis? Quando você, por exemplo, ouve Samuel orando para que a bênção de Deus pudesse chegar para Saul, chega um momento que Deus fala assim: não adianta você orar. O meu decreto é irreversível sobre ele. Para de orar. Quando Moisés, diante da consciência de que não entraria na terra da promessa, começa a clamar a Deus para entrar, vem a dura fala de que não adianta orar, não adianta clamar, não vai acontecer de acordo com aquilo que você está pedindo, você não vai entrar na terra. Então Ezequias sabia que existiam sentenças que eram irreversíveis, mas diante dessa situação, ele vai para Deus, e ele clama. E eu creio que para a sua intimidade, pela maneira como ele andava com Deus, ele sabia como tocar o coração de Deus. Não que Moisés não soubesse, não que Samuel também não soubesse, mas ele entendia que algo poderia acontecer da parte de Deus. Ele entendia que ia acontecer um fato diferente. Não era tão comum vir um profeta com uma missão clara de dizer assim: olha, ordena a tua casa, coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Tinha que ser essa palavra, em vez de entender, puxa vida, eu tenho pouco tempo e agora eu preciso me dedicar a isso. Ele, antes de começar qualquer situação em relação a essa palavra, ele se volta para Deus. Na verdade, diz a Bíblia que ele se volta para a parede. Essa expressão, a expressão no sentido de que ele está buscando um lugar onde nada mais possa tirar a sua atenção, aonde nada mais possa importar. Ele quer agora falar com Deus. E diante dessa fala com Deus, ele clama. E ele clama, chora. É um clamor que envolve muitas lágrimas. E na sua petição, ele basicamente pede: Senhor, não permita que isso aconteça. Traduzindo a sua fala. E quando essa sentença foi lhe dada pelo profeta, o profeta foi um profeta um pouco interessante esse, né? Não é muito comum em nossos dias profetas. Os profetas, normalmente, em nossos dias, nós gostamos de ter mais contato com eles. Mas nesse caso aqui não. O profeta veio, liberou uma frase e foi embora. Ele não veio e falou assim: você vai ser próspero, eu te vejo nas nações, como um grande missionário, um louvor, você vai tocar, e vai tocar muita gente. Não, ele chega diante do rei e fala: Ezequias, é o seguinte, você vai morrer, coloca a tua casa em ordem, que você não vai mais viver. E ó, Deus me livre. Saiu. Só que ele tá andando, Isaías, como um homem sensível a Deus, um profeta do Senhor, naquele momento, ele estava indo rumo, fazer outra coisa. Pronto, ele deu o recado, ele mandou mensagem, ele vai agora sair. Mas antes de sair, Deus fala agora com o profeta. E o profeta Isaías agora recebe uma nova revelação de Deus. Recebe agora um novo comando dos céus. E por que esse novo comando veio? Porque naquele instante, pós saída daquele lugar onde eles se encontraram, a primeira atitude, a primeira reação de Ezequias foi justamente clamar ao Senhor. Não foi se desesperar, não foi agora murmurar, ele não foi se jogar do prédio, porque ele sabia que estava com uma sentença de morte, e para não morrer com enfermidade, uma dor terrível, era mais fácil se jogar e talvez interromper esse processo rápido. Ele não se suicidou, ele não fez nada disso, não cometeu uma atrocidade contra ninguém, não. Ele clamou ao Senhor, se voltou para Deus e clamou para que Deus pudesse ouvi-lo, e Deus de fato ouviu. E quando Isaías estava saindo daquele recinto, então Deus fala a Isaías e diz: Isaías, é o seguinte, novo comando, volta lá e fala para Ezequias que não vai ser assim. Deus vai dar agora 15 anos para ele. É isso que você leu. Então agora Deus dá 15 anos para quê? Para que ele pudesse, qual que era a palavra do Senhor sobre a vida de Ezequias? Para que ele pudesse colocar a sua casa em ordem. Grave isso.
Ezequias recebeu a palavra do Senhor para que ele pudesse colocar a sua casa em ordem. Então eu já falei, Ezequias era um homem de intimidade com Deus. Ezequias era um homem que sabia que Deus poderia ouvir a sua oração. A prova disso é que ele sabia, porque sabia de que Deus poderia chamar o profeta novamente e dizer para ele que Deus havia mudado de ideia, que não iria matar nos próximos dias ele, não iria agora tirar a sua vida nos próximos dias ou meses, mas Deus agora concederia mais 15 anos. E numa fé atrevida, muito atrevido esse Ezequias, ele olha para Isaías, o profeta, e fala assim: tá bom, para mim saber que é de Deus esse negócio, olha o atrevimento espiritual desse Ezequias, para mim saber que é de Deus esse negócio, eu sei que cada vez que Deus manda uma sentença envolve um sinal. Então, já que sentença envolve um sinal, qual que é o sinal de que essa sentença vai acontecer? Como é que é o sinal que Deus vai dar para que eu possa saber que de fato eu vou ver mais 15 anos? De que você não está só com dó de mim, de que você não está só com peninha de mim, está querendo me consolar porque eu vou morrer, e você quer só dizer, não vai ser agora. E aí então Isaías fala assim: bom, eu vou te dar uma sentença, nessa sentença, ou melhor, eu vou te dar um sinal, e esse vai ser o sinal da parte de Deus, e nesse sinal você vai poder interagir com ele. É assim, você vai escolher. Sabe o sol? Sim, sei. Então, o sol tem o seu movimento, né, regular, normal. O que você quer que a gente faça com o sol? Para que fique provado que Deus vai de fato vai dar mais 15 anos, e daqui agora 3 dias você vai entrar na casa do Senhor, glorificando a Ele. Então, ele fala: olha, você pode avançar o sol, quantos graus ali diz? 10? 10 graus, ou você pode retroceder no 10 graus. Ezequias pensa: bom, se eu avanço, eu sigo já a naturalidade dos fatos. Agora retroceder quebra a lógica total. É o milagre mais milagroso que eu poderia solicitar a Deus. Eu não vou pedir para que ele avance a sombra. A ideia da sombra no sentido de onde o sol está posicionado em relação àquilo, qualquer objeto da terra, aí vai estabelecer a sombra. Mas ele não quer simplesmente que avance, ele fala: eu quero que retroceda o sol. Conta-se uma história, né, que um dia precisou se saber exatamente em relação ao tempo. Uma história muito antiga, não sei o quão verídica é, mas narra-se que precisava se fazer cálculos em relação a saber a quantidade de tempo, e depois de muitos cálculos, fizeram esses cálculos, não chegavam, não conseguia bater o cálculo exato, faltava, não me lembro se eram minutos ou horas, não sei se era 1 hora, de todos os cálculos, precisaram ver anos por anos, para poder de algum modo entender o tempo, e isso, segundo essa informação, que repito, não sei o quão verdadeira se deu na NASA. E eles pegaram então todas as possibilidades, todos os cálculos, todas as análises de tempo do passado, e mesmo assim faltava esse tempo. E aí então diz que um dos pesquisadores lá era crente, e ele falou assim: olha, eu não sei explicar bem ao certo, mas há um registro na Bíblia que fala que um dia aconteceu do Sol, ele parou de se movimentar, e ele não avançou do modo como deveria avançar. Caso isso possa ter alguma lógica, alguma coisa a ver, isso pode ser a resposta que nós precisamos. Volto para a mensagem, não sei o quão verdadeira é, não sei se um dia a gente vai saber se realmente isso aconteceu, mas se de fato aconteceu, isso é uma boa prova bíblica de que de fato esse momento e essa situação aqui do pedido de Ezequias de fato foi atendida, como um sinal de que ele de fato iria viver mais um tempo. O que acontece? Ezequias, ele não era apenas um grande homem de Deus, no sentido de ter intimidade com Deus, mas ele era vamos chamar assim, um avivalista. Ele era um homem de Deus que liderava um avivamento sobre uma nação. Ele foi uma grande bênção. Ele sabia, olha só, ele sabia que Deus se importava tanto com ele que poderia mudar o rumo da história do universo ao seu favor. Ele sabia no Deus que confiava. Ele sabia que Deus poderia dar vitórias para ele nas mais distintas e poderosas batalhas. Ele sabia disso. E isso causava um grande avivamento. De fato, no período desse rei, a nação, o povo de Deus foi muito abençoado. Tudo bem. Então até aí você está percebendo que está tudo certo, né? Ele é um homem de Deus, ele tem um ministério abençoado, seu ministério de rei, tem um ministério poderoso e muito frutífero, cheio de resultados. Só que agora tem um ponto mais importante dessa história, porque Deus não está falando para ele colocar a sua vida pessoal em ordem. Deus não está falando para ele colocar o seu ministério em ordem. Deus está falando para ele colocar o que em ordem? A sua casa.
Então, querido, o mais importante aqui para Deus, que Deus precisava alinhar o coração e a vida de Ezequias, era uma coisa que ele, até o presente momento, muito possivelmente, ele não estava prezando tanto. Ele estava muito interessado no seu relacionamento com Deus, ele sabia que Deus poderia abençoá-lo, ele fazia uso da oração e sabia que Deus poderia resolver qualquer problema na vida dele, mas o seu foco estava mais na nação, estava mais no ministério que ele tinha, estava mais até mesmo no seu intimidade com Deus, porém a sua vida familiar não era o seu grande foco. E quando você vai ver um pouquinho a história bíblica aqui, você vai ter uma triste conclusão. Desculpa, mas eu preciso falar isso para você. Leia a Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas. Está um pouco mais para frente, tá? 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32 vai ser, na verdade, um resumão. Um resumão do que aconteceu na vida de Ezequias. 2 Crônicas, capítulo de número 32, versículos de número 24 e 25. 2 Crônicas, capítulo de número 32. 2 Crônicas, capítulo de número 32, versículo 24 e versículo de número 25. Esse livro é um livro paralelo com a história que nós acabamos de ler. Similar aos livros sinóticos, os evangelhos que nós temos, que eles narram o mesmo fato, mas de diferentes pontos, dando alguns detalhes que outros não dão. A mesma coisa vai acontecer agora em relação àquilo que nós acabamos de ler, aquela passagem de 2 Reis, capítulo 20. Então, quando você abre ali em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 24 e 25, olha o que diz lá. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas, o que diz ali? Não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve a ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Que essa palavra para mim ela é forte demais, porque essa palavra ela mostra uma coisa que eu não queria que fosse assim, mas infelizmente acabou sendo na vida desse homem chamado Ezequias. Você já entendeu? Ele faz um clamor, ele ora, Deus concede, ele pede algo a Deus e Deus dá. Mas no meio daquilo que ele pediu a Deus e Deus deu, Deus pediu algo a Ezequias e Ezequias não deu. Queridos, eu creio que essa passagem, essa simples coisa que eu acabei de falar, ela fala de uma realidade que infelizmente muitos crentes vivem, que é entender que a oração é aquela oração do estilo: Deus tem que fazer aquilo que eu quero. E de fato a oração, uma das coisas que a oração promove é a oração, um lugar onde Deus atende e faz aquilo que nós queremos. É verdade. Mas a oração, além de ser um lugar onde Deus atende aos nossos pedidos, a oração ela precisa ser um lugar onde o clamor do coração de Deus ele é atendido. Traduzindo o que eu falei, aonde Deus consiga de você e de mim aquilo que Ele quer. E quando você olha isso, na verdade é tudo que Deus está buscando. Deus está buscando na vida de Ezequias algo que Ezequias não está percebendo a gravidade, a dimensão, a importância do que está em jogo. Eu não sei se você já teve essa triste experiência na sua vida. Espero que não. Espero que nunca tenha. Que é você receber um aperto de Deus. Sabe um aperto de Deus? O Alexandre me deu um aperto hoje, assim. Ele foi me abraçar. Ele falou assim: deixa eu te dar um abraço. Mas me deu um aperto, tipo, quebra-costela, assim, né? Eu acho que eu entendi. Foi um sinal. Eu não tenho para Deus qual o sinal dessa mensagem. Ele
E Deus falou, você quer que quebra a costela ou não quer? Não, pode ser um sinal sem quebrar a costela. Tá aí o sinal. Então, Deus resolveu apertar a vida de Ezequias. Por que eu estou falando que Deus resolveu apertar? Porque se quisesse matar, ele nem mandava recado. Chegava e matava. É estranho, né? Tipo, se era para morrer, e se era para morrer sem nenhum propósito em relação a essa morte, simplesmente ele morreria como qualquer outro homem e mulher de Deus morre. Das mais diferentes situações, das mais diferentes realidades, muito possivelmente até com uma doença mortal. Mas diante daquela doença, que talvez ele estava tendo tratamento, buscando a cura, e que não vinha, o profeta vem e fala, olha, é o seguinte, Ezequias, você vai morrer, você não vai viver, mas Deus manda te dizer uma coisa. Deus espera algo de você, Deus está te pedindo uma coisa. O que Deus está te pedindo é que você coloque em ordem a tua casa. E quando ele ouve isso, ele recebe o apertão de Deus, ele fica incomodado, como um bom crente, porque ele sabe que na intimidade com Deus também pode acontecer, e ele sabe que na intimidade com Deus ele também pode, através da oração, fazer com que isso não deixe de acontecer. Então a primeira coisa que ele faz, ele se joga em Deus, ele clama ao Senhor, ele fala, Deus, você é agora bom demais, eu vou fazer tudo o que o Senhor quer, pode contar comigo, agora vai. Sabe esse negócio de a gente virar crente quando Deus nos aperta? Sabe esse negócio quando o aperto de Deus vem, a gente fica avivado na hora, mais avivado que um dia a gente já foi. A gente fala em línguas mais do que falou a vida inteira, ora a Deus mais tempo do que orou a vida inteira, clama ao Senhor mais tempo do que clamou a vida inteira. É isso que aconteceu nos dias de Ezequias. E o mais impressionante é que Deus levou a sério esse clamor. Deus não é bobinho, mas Deus é um Deus de oportunidade, Deus dá oportunidade. E diante do clamor, eu creio que Ezequias toca o coração de Deus de um modo que Deus olha e fala assim, olha, eu mudei de ideia. Eu vou aumentar o prazo, porque eu vou dar mais tempo para que ele possa colocar a casa dele em ordem. Talvez na calculadora de quantos dias faltavam para Ezequias morrer, estava lá, sei lá, mais uma semana, 2 semanas para poder essa morte acontecer. Deus agora estica e dá a oportunidade para que ele possa cumprir com o pedido de Deus. E o que acontece? Eu acho que acontece aquilo que acontece na vida de muitos crentes também. Eles ouvem da parte de Deus, fique tranquilo, fique em paz, o mal vai se apartar de você. Uhul! Eles pulam. Esses crentes ficam jubilando na presença do Senhor, rejubilando, ficam exaltando o Senhor por um tempo. E fico pensando, vou atender o clamor do coração de Deus. Mas aí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, e já vai se acostumando com essa bênção. Vai se acostumando com o bônus, vai se acostumando com o benefício. Gosto da palavra benefício porque é justamente a palavra que Deus fala ali. Que ele desprezou o benefício que o Senhor havia lhe dado. Ele era para morrer aos 39, vai morrer aos 54. Deus concede mais 15 anos para ele. Esses 15 anos, sabe o que ele faz? Nada. Lamentável isso, né? Triste, triste, triste. Como que pode? Talvez você fique pensando, pastor, mas, meu Deus do céu, como é que é a vida desse homem? Conta um pouco para nós, para que a gente possa entender. Olha, deixa eu tentar achar um versículo aqui que vai te ajudar. Vou ver se eu acho antes, para ver se realmente é esse, senão eu anotei errado. Jeremias 15, versículo 4. Quando você abre a sua Bíblia em Jeremias capítulo 15, versículo 4, tem uma história aqui que vai citar o nome do Ezequias novamente. E aí você vai começar a entender o que ele viveu nesses últimos 15 anos da vida dele. Olha o que diz lá. Jeremias capítulo 15, versículo 4. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Ai, pastor, o que é isso aí? Me explica, eu não entendi mais nada. Entrou um tal de Manassés na história. Quem é esse Manassés? Volta lá para aquela parte original que nós estávamos lendo. Vamos entender um pouquinho melhor. Talvez vai precisar
Vamos gastar um pouquinho mais de tempo nessa passagem para que você possa entender. Estávamos em 2 Reis, né, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Nós já lemos até o versículo 11. Conseguiu achar novamente? 2 Reis, capítulo 20. Olha o que diz o versículo 12 em diante. Nesse tempo, qual tempo? O tempo do bônus. O tempo dos 15 anos, porque Deus aqui resolveu não matá-lo. Deu a ele mais 15 anos. Então é nesse tempo que estamos falando, ok? Versículo 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, nomezinho bom para você colocar no seu filho, né? Imagina você chamar ele, Merodach-Baladã, vem cá! Para escrever isso, ele tem que estar fazendo o quê? Tem que ser PhD, alguma coisa para escrever o nome dele. Merodach-Baladã, filho de Baladã. Agora foi mais fácil, né? Diminuiu. Rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. Então veja bem, Ezequias não morreu, continuou no seu reinado, ok? Agora ele vai receber cartas e presentes de um rei, de outro povo, o rei dos babilônios, porque soube que ele estivera doente. É um relacionamento diplomático aqui acontecendo, entre duas nações, ok? Versículo 13, perceba o que vai acontecer aqui. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa e nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram? E de onde eles vieram até a ti? Respondeu Ezequias: olha, eles vieram de uma terra muito longe. Eles vieram da Babilônia. Perguntou ele, versículo 15: e que viram em tua casa? O que eles conseguiram ver? Respondeu Ezequias: olha, eles viram tudo. Eles viram tudo. Viram tudo quanto em minha casa existe. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrei. Ah, Jesus. Para um pouquinho, porque essa cena é muito típica, né? Não sei se você faz isso, né? É meio natural de fazer isso. Dizem que é coisa de pobre, mas eu não sei. Dizem que é coisa de pobre, mas eu acho que até rico faz esse negócio desse. É coisa de homem humano que eu estou falando. Quando você dá valor a alguma coisa e quando você gosta daquilo, você mostra para todo mundo. Tem gente que acha que coisa de pobre é, sei lá, lamber o tampinha de iogurte. Feijão, prato. Como? O caldinho do feijão, prato. O caldinho do feijão, sei lá, pegar sabonete, né, e grudar todo. Nossa! Essa é forte. Colocar bombril em cima da antena, nem precisa mais, cara. Passou essa fase, né? Graças a Deus chegaram as novas televisões de plasma, LED, 3D e tudo mais, né? Mas não sei se é de pobre, e eu creio que não é de pobre, a prova é bíblica. Não é de pobre mostrar a casa para as pessoas, viu? Ezequias não era pobre, era rei. Só que ele se agradou dos figuras. Chegou uns figura lá, de outra nação, nunca viu nem mais gordo, nem mais magro. E ele gostou dos caras. Gente boa! Sabe aquele negócio? Não, mas é gente boa. Os caras são gente boa, são queridos, olha, são legais, eu gostei deles. Aí ele foi e veio, vamos ver meu banheiro. Vamos ver meu outro banheiro. Só os íntimos entendem. Tem essa opção de tecla SAP embaixo. Ai, Jesus. Vamos ver meus aposentos, aqui que eu durmo. Olha só, aqui ó, esse é meu tesouro. Vamos ver as minhas propriedades. Ele vai mostrando tudo. Literalmente tudo. Ele pega o ouro, pega a prata, pega os seus utensílios melhores. Eu fico pensando, por que ele mostrou? Responda para você mesmo, por que ele mostrou? Você já mostrou alguma coisa ruim para as pessoas quando elas vão na sua casa? Vem aqui, deixa eu te mostrar. Tem um quarto. É horroroso. Eu tenho nojo daquele quarto. Vem ver. Você faz um negócio desse? Aí você reforma o seu quarto. O que você vai fazer? Vamos lá ver o meu quarto.
Porque o que você gosta, você mostra. Isso mostra também o coração. Ezequias está mostrando o seu coração. Está começando a mostrar o coraçãozinho dele. E olha o que acontece. Veja só. Onde é que eu estava mesmo? Versículo 16 agora. Depois de tudo isso que eu falei, o Isaías vai lá e confronta ele, né? E pergunta: quem são esses homens? De onde vieram? Ah, são os meus amigos, vieram de longe. Gente boa, queridos. Aí ele fala assim: tá, mas o que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo. Olha a palavra que Isaías vai dar para ele o seguinte, versículo 16, né? Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. O negócio ficou sério. Quando o profeta fala, ouve a palavra do Senhor, já não é o profeta falando, agora é só o Senhor falando através do profeta. Se ele falasse assim: olha, eu acho que você não fez a coisa certa, é um comentário. Mas aí ele se encarregou de falar assim diz o Senhor. Aí o negócio ficou estreito, como alguns dizem. Versículo 17, olha o que Deus vai falar: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. De onde eles tinham vindo mesmo? Da Babilônia. Então tá certo o negócio. Vão levá-la para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Essa palavra aqui já dá um rebuliço na vida de um crente, não dá? Se você recebe um negócio desse, imagina um profeta, da parte de Deus, chega e fala um negócio desse para você, assim. Qual que é a sua postura? Qual que é a frase que você usaria? Claro! Grava essa palavra. No mínimo, misericórdia. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim. Errei, Senhor, por favor, me perdoa. Ele já sabia o caminho do erro, né? E também sabia o caminho de acertar com o Senhor as contas. Olha o que vai acontecer agora. Versículo 18, o profeta continua falando. E diz assim, ó: dos teus próprios filhos que tu gerares. Grava a conjugação verbal ali. Dos filhos que tu gerares. É passado, presente ou futuro? Futuro, grava isso. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão. Dos filhos tomarão os filhos, ó, para que sejam, grave esse nomezinho aqui, isso é importante, eunucos, no palácio do rei da Babilônia. Você está entendendo o que está acontecendo aqui ou não? Está dando para entender o negócio? Querido, ele está nos 15 anos. O que ele precisa fazer nos 15 anos que Deus falou que tinha que fazer? Ele era homem de Deus, ele tinha um ministério poderoso, mas ele tinha um grande entrave na vida dele. Ele não tinha uma atenção devida para sua casa, para sua família, ok? Não tem texto bíblico para falar quantos filhos ele teve antes, talvez não tenha nenhum. Não dá para saber, não dá. Mas olha o que está acontecendo. Agora vem a palavra do Senhor e fala assim: dos filhos que você vai gerar, por causa dessa brincadeira que você fez, essa falta de visão espiritual, essa falta de discernimento em relação ao inimigo, o que vai acontecer é que tudo que você mostrou vai para eles. E os teus filhos que você vai gerar vão ser aí para tudo. E aqui vem o tema principal da mensagem. Porque esses filhos não vão apenas ser servos, eles não vão apenas ser escravos, mas diz a Bíblia aqui que eles vão ser eunucos. Os homens já podem até sentir. Só não sente quem não sabe que é eunuco. Deus, o que está aqui? Você não sabe que é eunuco, você não sentiu dor. Se você sabe agora que esse negócio é do mínimo. Quem que você é homem? Não, agora pensa você homem como futuro pai. Temos vários futuros pais aqui, ok? Temos vários homens aqui que ainda não são pais. Temos uns que são, outros não. Deus chega para você por meio do profeta e fala assim: ó, seus filhos vão ser escravos, eles vão ser eunucos. Qual a frase que você usaria como um bom crente? Como é que é a frase que já foi usada? Misericórdia, Senhor. Agora vamos ver o resultado desse negócio. Dá vontade de entrar no texto e bater na Ezequias agora. Veja, versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías. Aí você pensa que ele vai falar misericórdia, Senhor. O que ele fala?
Boa é a palavra do Senhor que disseste. Não, para tudo. Não. Veja aqui, olha. Ele ouviu tudo que ele acabou de ouvir. E ele fala: boa é a palavra do Senhor que disseste. Aí você pensa: tá louco. Pneu, louco. Chapou tudo. Aí você pergunta: por que ele falou isso, pastor? Ele responde: pois pensava, olha o que ele pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Vamos de novo. Haverá paz e segurança nos meus dias. Você entendeu, né? Tem os meus dias e tem os dias dos meus filhos. Havendo paz e segurança para os meus dias, tá bom. Querido, não sairá a palavra tão idiota da sua boca quanto desse rei. Não sairá. Não creio. Mas às vezes esse pensamento também existe. É o pensamento de: tá bom hoje, né? Seu filho está se perdendo, seus discípulos estão se perdendo, a casa está uma bagunça, está tudo em desordem, a sua fé não está sendo transmitida para a geração seguinte. Você está lá, firme e fervoroso, sabe como clamar, sabe como orar, sabe como interferir nos céus, para que os céus trabalhem a seu favor. Está tudo lindo, maravilhoso, você é respeitado como ministro. E aí você recebe uma palavra dessa: coloca a tua casa em ordem. Aí você fala: eu estou bem. Basicamente, eu estou bem. Os meus filhos, eles que se decidam por eles mesmos. Já viu essa frase moderna que tem? Não, o importante é a fé que eu tenho. Eles vão ter que fazer as decisões deles. Bonita essa frase no século XXI, né? Só que nós estamos no século XXI, está lá também, ó, no século, sei lá, menos alguma coisa. Está lá a mesma ideia. O importante é que eu estou vivendo a vontade de Deus. Se os meus filhos estão se perdendo, fazer o quê, né? O problema deles, a escolha deles, queridos. Isso é um caos. Por que é um caos? Porque, entenda, Deus é um Deus que Ele quer que a bênção que Ele libera sobre a nossa vida, ela possa avançar para as gerações seguintes. Deus, Ele deseja que os nossos filhos naturais, espirituais, aqueles que nós lideramos, sejam tão abençoados quanto nós, e até mesmo muito mais abençoados do que nós. Aí você pensa o seguinte: pastor, mas então o que aconteceu com os filhos? Eu vou te dizer o que aconteceu com os filhos. Veja bem, siga a leitura, capítulo 21. Vai falar depois isso aí vai falar da morte dele, né? Diz ali no versículo 20, perdão, né? Diz assim: quanto aos males atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude, o aqueduto e tudo que fez, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Ok, aqui está o registro de suas obras. Versículo 21, descansou Ezequias com seus pais, e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Olha Manassés entrando aqui. Aí você pergunta: pastor, quem é Manassés? Vamos aos detalhes. Capítulo 21, tinha Manassés? Você é bom de matemática, né? Que idade chama Manassés aqui? 12. Quanto tempo Deus deu de bônus para Ezequias? 12 é menos que 15? Então significa que Manassés ele nasceu depois, no tempo do bônus? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ele gerou o filho. Ele gerou. E olha o que ele gera, querido, por meio dessa atitude egoísta, egocêntrica. Por meio dessa atitude orgulhosa, porque é dito assim que ele se tornou orgulhoso. Ele era uma bênção, mas a sua bênção era formada por meio de orgulho. Eu diria que é orgulho espiritual e ministerial. Não é aquele orgulho que faz a pessoa não quero dizer, eu não quero Deus. Não, é o orgulho que faz eu dizer, eu quero Deus porque Ele me abençoa sempre, aleluia. Mas quando a palavra de Deus fala, coloca a casa em ordem, ele despreza. Passa 15 anos fazendo aqueduto, fazendo açude, fazendo um monte de coisa, e menos fazendo aquilo que importava fazer. Olha o que diz o capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Olha que idade boa para começar a reinar alguma coisa. 12 aninhos. Foi obrigado porque era sucessão. Tinha morrido o pai. Então agora se levanta Manassés. E reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se, esse nome quase que pronunciado, Refzibá. Ok? Você não entendeu? Nem eu. Versículo 2. Fez ele o que era? Quem agora está falando de quem?
do filho Manassés, o nome dele. Ok? Fez ele o que... Queridos, eu vou só antecipar. Esse camarada vai ser o cara mais endemoniado rei que Israel vai ter. Você fala, não, Israel não pode ter um líder endemoniado. Vai ter. E aí você pergunta, culpa de quem? Manassés? Não. Da falta de obediência do seu pai ao comando que Deus havia dado para ele. Lembre-se que o erro dele não apenas fez com que ele perdesse o benefício que Deus deu, mas ele fez com que Judá e Jerusalém perdesse o benefício que Deus deu. Lembra que eu falei que fé e família tem tudo a ver? Não há como desassociar uma coisa de outra. Leia o que diz aqui agora, diz assim: fez ele que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsaram das suas possessões diante dos filhos de Israel. Agora está falando da comparação com o descrente, e agora vai avançar. Pois, versículo 13, isso aqui é filho de crente, tá? Filho de crente, presta atenção. Presta atenção que a falha da transmissão de vida para a geração seguinte pode causar. Versículo 13: pois tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Olha que coisa impressionante, querido. Você, homem de Deus que está aqui, mulher de Deus que está aqui, você tem destruído toda idolatria familiar, tem ou não tem? Você pega lá os santos, quebra, destrói, arrebenta, faz batalha espiritual, denuncia pactos estranhos, pactos com demônios, é isso que você faz, certo? Aí o que acontece? Às vezes nós ficamos tão presos, agora está uma bênção, está prosperando, uma bênção, aleluia, e os filhos lá, escanteados na vida. Olha o resultado disso, a história muda, papai morre, o filho vai dar certo? Não, tudo que o pai havia destruído, ele vai lá e levanta novamente. E olha o que acontece, diz a Bíblia ali, que ele levantou os altares a Baal e fez um poste ídolo como aquele que havia feito Acabe, que foi um terrível rei, tanto quanto ele, endemoniado também. Acabe era rei de Israel. O que ele fez? Se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Versículo 4: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois atos da casa do Senhor. Diante da casa do Senhor, ele liberou adoração a tudo. É isso que está acontecendo aqui. Olha o que vai fazer. Agora estamos falando do neto de Ezequias. O neto de Ezequias, ele vai ter um filho. O que ele faz? Ele queima o próprio filho como sacrifício. Ele adivinhava pelas nuvens, ele era agoureiro, ele tratava com médiums, ele era com feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira do Senhor. Também impôs a imagem da escultura de poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nessa casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes na terra que dei aos seus pais, contanto que tenho cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho ordenado e mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído e diante dos filhos de Israel. Você entendeu a importância daquela palavra que o profeta Isaías tinha liberado aos 39 anos de idade desse homem? Isso tudo que uma nação inteira viveu não precisava ter acontecido se esse homem entendesse que aquela palavra da parte de Deus era de fato palavra da parte de Deus. Você consegue entender isso? Sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente está aqui ouvindo algo como isso e a gente fica pensando, será que é de Deus mesmo? Ou até você fala, é de Deus, aleluia. Mas aí vira a curva da vida e você, não é assim, esse negócio de ficar assim, não, esse negócio de ficar ministrando os filhos, orar pelos filhos, cobrir os filhos, ser modelo para os filhos, amar os filhos, exortar com amor os filhos. Não, esse negócio de transmitir vida, parar tudo no meio-dia, abrir a Bíblia e começar a ler, começar a ministrar, explicar, orar na hora da refeição, orar quando vai dormir, fazer tudo isso. Não, isso não. É justamente isso que o profeta Isaías, por inspiração de Deus, veio falar para Ezequias. E é justamente isso que ele não fez. O menino tinha 12 anos de idade, não era um marmanjo, tinha 12 anos de idade quando ele assumiu o reinado. Ele teve a oportunidade, depois de ouvir a palavra do Senhor, de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele não fez. Continuou edificando coisas, fazendo coisas que faziam o seu nome ficar conhecido. Querido, Deus resume a história dele, lá em 2 Crônicas, como alguém
que desprezou o benefício de Deus por causa do seu orgulho. Isso me dói de pensar. Me dói de pensar porque, na verdade, essa história toda aqui, ela fala de que nós precisamos olhar para a geração que vem depois de nós. E essa geração, ela espera uma comunicação. Lembra que a palavra fala assim, que uma geração fala a outra geração? É assim que funciona. A nossa geração precisa comunicar para a outra geração. E é possível que a outra geração já esteja aí. É possível que a outra geração já tenha aí os seus 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 15, talvez 20 anos, estão à espera. Ela pode ser natural como também espiritual. São discípulos, são filhos, são pessoas que estão ali para serem ensinadas no caminho que se deve andar. Mas isso não foi feito por Ezequias. Ezequias estava ocupado demais com outras coisas, ao ponto de desprezar a sua família. Eu quero dizer o seguinte para você, querido: nenhum sucesso na sua vida pode ser a preço da sua família. Nenhum sucesso, seja empresarial, financeiro, até mesmo ministerial, não pode ser em custo da sua família, porque isso é totalmente antibíblico. O apóstolo Paulo se carregava, eu acho lindo o apóstolo Paulo, né? Porque tem gente que fala assim: olha, você precisa passar pela experiência para poder ter autoridade para falar alguma coisa, não é? Já ouviu essa frase? Então todo mundo fica pensando, alguém vai nos abençoar e fala assim: ele não tem experiência para poder falar comigo. Aí vem outra pessoa: não, ele não tem experiência, ele fala porque nunca passou por isso. E a gente vai desprezando as pessoas que falam, não é mesmo? Qual o homem na Bíblia que mais ensinou a como lidar com uma mulher? Foi aquele que não teve uma mulher. Qual o homem que mais ensinou a como ter um casamento abençoado? Foi aquele que nunca casou. Agora, qual que é a autoridade que dava para ele poder falar isso? Revelação de Deus. E ele fala o seguinte, uma coisa muito interessante que o apóstolo Paulo fala. Ele fala o seguinte, trate a sua mulher como um vaso mais frágil, como parte mais frágil. Cuide, honre ela. Por quê? Ele explica, para que não se interrompam as vossas orações. Olha a conexão. Você fala: não, o que tem a ver eu xingar minha mulher e Deus me abençoar? Tudo. Entende? Ele coloca toda a perspectiva de submissão dentro de um relacionamento. Fala para homem, fala para mulher, fala para filho, fala para todo mundo. Ele está explicando os princípios que regem uma família. Ele está falando o seguinte: se não forem obedecidos, deixa eu explicar, haverá uma interrupção. Às vezes a gente não entende a dimensão disso que Deus está falando. E assim como ele ouviu o profeta Isaías, o profeta Isaías era um cara, estava ali, não era o pastor Wesley falando, era o profeta Isaías falando, meu Deus do céu. E ele olhou e falou: é verdade, é de Deus, mas vamos edificar o que é tudo? Vamos levantar mais altares? Vamos levantar mais casas? Vamos fazer essa cidade prosperar? Vamos avançar! Ordem, progresso! Mas era ordem, progresso sem ter casa. Isso não foi feito. E por não ter feito isso, queridos, ele teve uma grande oportunidade e desprezou. É um grande privilégio servir o Senhor. É um grande privilégio. Mas é também uma grande responsabilidade. Porque diante daquilo que nós temos recebido, é justamente diante disso que nós vamos ser cobrados. Nós não seremos cobrados de outra coisa senão daquilo que nós recebemos. E quando nós adentrarmos os portais da eternidade, a grande pergunta é: o que você vai trazer nas suas mãos para poder apresentar ao Senhor? Eu quero falar para você isso. No nome de Deus, você é jovem, mas um dia você vai casar. Você está solteiro, você vai casar. Você vai ser pai, você vai ser mãe. Desde já você já pode começar a orar, querido, para que o legado seja liberado sobre a geração futura. Deus é um Deus de sucessão. Dizem que sucessão é o sucesso de suceder. É quando você consegue, o sucesso grande, não é sucessão. Então sucessão tem dois duplos sentidos mesmo. Sucessão no sentido de passar, e sucessão é porque você consegue passar. Mas o que está passando? Essa é a grande questão. Eu gosto de pensar, porque lembra que eu falei de eunuco? Eu não expliquei o que é isso, né? Eunuco é a pessoa castrada. É a pessoa castrada. Detalhe, né? Você pensa: não aconteceu isso não, pastor. Na prática não aconteceu, Manassés não ficou castrado ali, não. É verdade. Mas, querido, Deus está falando espiritualmente. A partir daquela experiência que ele teve, ele liberou a infertilidade geracional. Ele liberou a castração das bênçãos de Deus para as gerações seguintes.
Foi isso que ele fez. Sem querer, ele entregou seus filhos a servir o diabo. Sem querer. Você fala, não, mas pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor. Entregar os meus filhos a servir o diabo, querido, você determina. O modo como você vive com a sua família, diante de Deus, determinará se você está determinando eles a viver servos de Deus ou servos do diabo. Manassés, seu filho, se tornou servo de Satanás. Eu acho lindo as conexões bíblicas, porque no passado nós não temos mais essa prática, desde a nova aliança, por meio de Cristo Jesus, do seu sangue derramado na cruz. Mas no passado, Deus deu uma ordem para Abraão. E a ordem era que todos os homens deveriam ser castrados? Não, castrados não. Eles deveriam ser circuncidados. E a ordem era dada para os pais circuncidarem seus filhos. Olha que coisa impressionante isso, querido. Não eram os filhos que se circuncidavam a si mesmos. Eram os seus pais que circuncidavam eles. Os pais tinham a responsabilidade de tocar na intimidade do seu filho e sinalizar na intimidade do filho uma aliança para com Deus. O que era a circuncisão? Era justamente a retirada do prepúcio do pênis da criança. Aquilo que você talvez possa conhecer como hoje cirurgia de fimose. Era basicamente isso que era feito, mas não com conotação no sentido de obstruir, em termos de urinar. Não era isso. Mas era a retirada em função de ter uma evidência no físico de uma aliança para com Deus. Que coisa louca isso! No mundo oriental, uma aliança só era uma aliança de fato para com Deus se houvesse derramamento de sangue. E aí então o pai era aquele que fazia isso com seu filho. Coisa impressionante. Por quê? O filho um dia crescia, um dia ia casar, um dia estaria diante da mulher. E quando ele estivesse ali para poder gerar, quando ele estivesse ali para poder ter momento de amor, para que um dia ele pudesse gerar, ele estaria ali para poder realizar aquele ato. Ele estaria com aquela aliança sinalizada no seu próprio corpo. Por que isso? Para que ele pudesse entender que aquilo que ele iria gerar, ele também teria que marcar. Essa era a lógica de Deus. Essa era a lógica de Deus. Não era para ser interrompida, mas infelizmente foi interrompida, porque Ezequias não selou o seu filho. Não estou falando agora de tocar na intimidade física dele e poder agora circuncidá-lo. Naturalmente isso acontecia com todo judeu. Mas estou falando que ele não selou seu filho por meio de uma vida que inspirasse aquele filho a viver como ele. Talvez ele era muito bom para o lado de fora, mas ele era muito ruim para o lado de dentro. Talvez ele era um bom homem diante de Deus, diante dos homens, lá de fora, mas ele não era um bom modelo a ser seguido em casa. Não há como nós entendemos como Manassés foi tão longe do pecado. Não há como entender. Eu creio que o tempo que ele nasceu foi o tempo que Ezequias, pior ter, eu penso, que se era para ter vivido do modo como viveu, era mais fácil Ezequias ter falado assim, mata agora, Senhor, por favor, me mata agora. Era melhor ter falado. Porque Deus deu a oportunidade para ele não aproveitou. Eu penso que Deus se encarrega às vezes de fato de permitir que pessoas morram em tempos determinados para que elas não venham a piorar, para que elas não venham a se afastar, para que elas não venham a sair da vontade de Deus. Ezequias deu para Deus boas evidências de que ele seria uma grande bênção e escolheu não ser, tristemente. Eu falo isso, querido, porque no nome de Jesus, Deus tem te chamado a você colocar a sua casa em ordem. Amém. Coloque a sua casa em ordem. Além de fazer faxina nela, que é bom também, além de varrer, limpar os cantinhos, muito bom, muito bom. Mas isso um dia cai, um dia perece, outra pessoa vem aluga, outra pessoa vem embora, um dia pode cair numa tempestade qualquer, dá um vento de 10 minutos, pode levantar o teto. Agora a gente já sabe que isso é possível, em Curitiba também. É assim, mas tem algo que é indestrutível, é aquilo que você coloca em ordem diante de Deus. Eu acho que você não precisa esperar que um câncer venha para que você possa descobrir que isso é importante. Essa palavra é uma palavra de Deus, dura, né? Eu acho que não precisa vir uma enfermidade sobre a nossa vida para que a gente possa entender que a gente precisa dar valor para as pessoas que estão tão próximas de nós. E precisamos garantir que elas possam viver a vontade de Deus. Não esperar que elas ao acaso possam viver. Como alguns pais liberais pensam,
Não, isso é coisa do meu filho. Ele que se decida no tempo dele. Ele vai crescer. Se ele quiser ir para a igreja, vai. Se não quiser, não vai. Se ele quiser buscar Deus, busque. Não, querido. Para de migué. Para com essa palhaçada. Pelo amor de Deus, tenha vergonha na cara. Viva o evangelho na sua casa. Não viva o evangelho só aqui. Pelo amor de Jeová. Não viva o evangelho para inglês ver ou para aliançados verem. Viva o evangelho de modo que aquele que talvez seja mais importante para você, depois de Deus, justamente ali, em comparação com a sua esposa, também a sua família, que ele faz parte da sua família, os seus filhos possam ver. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos orar? Eu queria orar com vocês. Por isso que, com essa palavra que Deus nos trouxe hoje, creio que é uma palavra importante de ser ouvida em nossos dias. Talvez você pense, pastor, por que você pregou isso? Que no passado eu tive a triste experiência de passar na frente da casa de um irmão e ver o seu filho numa situação completamente em desacordo com aquilo que seu pai vive. Isso chocou meu coração. Eu creio que é importante ministrarmos isso. Não podemos aceitar que os nossos filhos sejam apenas formalmente assimilados aqui no contexto da igreja. Não podemos aceitar isso. Coloque a sua casa em ordem, querido. Coloque a sua casa em ordem. Talvez você pense, pastor, eu sou solteiro ainda, meu Deus do céu. Nem tenho isso. Coloque a sua casa em ordem, desde já. Comece já a orar, desde já, pelo seu advir. Quando a pessoa vai te dar advir. Já começa a orar, querido. Já vai espantando todo ave de rapina que venha sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. E vai abençoando sua futura relação. Que um dia você vai ter a possibilidade de deixar um legado. Que legado você vai deixar? Olha o Senhor nesse momento. Gostaria que você pudesse orar ao Senhor. Que você pudesse, diante dessa palavra, falar para Deus: Deus, eu quero fazer diferente do que Ezequias fez. Eu quero fazer diferente do que Ezequias fez. Senhor Deus, eu já tenho filhos, ou talvez você possa dizer: Senhor, um dia eu vou ter filhos. E o que eu mais quero, Senhor, é que eles me imitem na minha fé. O que eu mais quero, Senhor Deus, é que eles possam amar o Senhor mais que tudo. Que eles possam ser apaixonados por Ti, Jesus. Que eles possam se inspirar, Senhor Deus, ao viver. Olha o Senhor e clame pela sua família, querido. É tempo de colocar a casa em ordem. Tem pessoas aqui que se preocupam tanto com a janela, os armários, varrem tão bem, cuidam tão bem. E às vezes tem coisas tão sujas acontecendo que nós achamos que é simplesmente escolha dos nossos filhos. Não aceite isso em nome de Jesus. Diga ao Senhor: Senhor, eu me comprometo. Eu não preciso esperar uma úlcera vir. Eu não preciso esperar uma enfermidade vir. Eu estou aqui me comprometendo contigo, Senhor. De que eu vou, Senhor Deus, me alinhar com a Tua vontade. E eu vou, Senhor Deus, abençoar os meus filhos naturais, meus filhos espirituais. Eu vou ser, sim, Senhor Deus, um modelo, Pai. Eu vou deixar um legado. Esse legado não vai ser casa, carro, bens, não. Isso também pode ter, Senhor Deus, mas o mais importante que eu quero deixar é o meu relacionamento vivo contigo, na minha intimidade com o Senhor. O que eu mais quero deixar para os meus filhos é o caminho da oração, o caminho da busca ao Senhor, o caminho de conhecer a Tua vontade através da Tua palavra, o caminho, Senhor Deus, de congregar, o caminho, Senhor Deus, de ser humilde, de ouvir a Tua voz e se sujeitar a ela. Esse é o caminho, Senhor Deus, que eu escolho nessa noite. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus.